assento. A paz do Senhor, boa noite. Você que está nos acompanhando pela televisão, somos a Igreja Primeiro Amor. Estamos localizadas aqui do berço de Belém. Fique conosco, nós estamos num culto de adoração a Deus, agradecidos ao Senhor por esse louvor extraordinário, os servos e as servas dele que ele tem usado. Mas o culto a Deus, ele tem um momento de centralidade, que é a ministração da palavra. Eu gostaria de chamar o pastor Adriano Casanova, que eu não vou dizer que é amigo desta igreja, ele é membro repartido desta igreja e de um monte de outras igrejas, né? Ele é o nosso, eu acho que é isso, superintendente regional da SBB, então ele não tem esse direito de ficar só numa igreja, um pedaço dele é daqui também, e a gente gosta muito dele, da sua esposa Érica, dos seus filhos, e o pastor Adriano, para que vocês o conheçam melhor, faz um trabalho incrível. A SBB é a maior distribuidora de Bíblias e eu acho que impressora também no mundo. É algo extraordinário. O projeto que é desenvolvido aqui, um dos projetos, que é o Luz da Amazônia, que atende a inúmeras comunidades ribeirinhas do estado, estão lançando coisas novas como o Centro Cultural. Bom, mas eu quero dizer a todos vocês que é um prazer e é um privilégio termos novamente o pastor Adriano aqui ministrando. E eu quero que você que está na sua casa, pare um pouquinho, dê uma chance, você que está no canal aberto, escute essa palavra, que ela vai edificar o seu coração, e eu tenho certeza que você não será o mesmo ao final deste culto, porque o Espírito de Deus, ele trabalha de uma forma extraordinária quando nós estamos abertos e quando a gente fica sensível a Ele. E a minha oração, a nossa oração é que o Senhor use o pastor, como sempre tem usado, de modo simples, claro, objetivo, impactante, e que a mensagem seja a do Espírito Santo, que venha transformar os nossos corações, a começar do meu, curar, libertar e salvar nessa noite. Seja instrumento de Deus, como tu tens sido a tua vida e a vida da tua família. Bem-vindo à tua casa. Qual é o nosso tempo? O tempo que quiser. Eu quero saudar a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor. Amém? Eu quero dizer aos amados irmãos que eu me sinto em casa aqui. Aqui eu me sinto muito bem mesmo, né? Primeiramente porque é a casa de Deus, né? E segunda porque ter vocês como irmãos do Senhor, pastor Felipe e toda a sua equipe, que tem sido esse grande parceiro, esse irmão, e nós somos gratos a Deus pela sua vida, pastor, pelo seu ministério, pela sua família, por tudo o que Deus tem feito através da sua vida. Eu queria, nessa noite, compartilhar contigo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 42. A minha Bíblia está na Nova Almeida atualizada. E à medida que você for encontrando, com muita reverência, a palavra do Senhor, vamos ficar em pé.
na minha Bíblia está como título: Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos fazer agora uma oração uníssona. Coloca a mão no teu coração assim, ó, e repete comigo assim, ó: Amado Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por estar nessa noite com esse propósito de estar conectado com o Senhor. Fala comigo, prepara o terreno do meu coração, que seja uma terra fértil para receber a semente da tua palavra. Não deixa que nada venha atrapalhar o que o Senhor preparou para mim. E que essa semente possa crescer, possa frutificar e o teu nome ser glorificado. Nos abençoa, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, não fecha a tua Bíblia, nós vamos dar aí um passeio nessa Sagradas Escrituras. Que privilégio que nós temos, amados, de termos acesso a esse tesouro que é a palavra de Deus. Sempre quando eu estou debruçado, que eu vou fazer algum sermão, esse sermão primeiro é para mim. E o que eu queria compartilhar com vocês nesta noite é ser uma igreja relevante. Eu e você, nós precisamos ser essa igreja relevante. Para nós entendermos um pouquinho como é que estava esse contexto aqui, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido a algumas pessoas e aos seus apóstolos. E a ordem era para não se afastarem de Jerusalém, mas deveriam esperar a promessa do Pai, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E vemos no capítulo 2, no versículo 1 a 4, que todos aqueles que estavam reunidos, e você pode abrir, pode até virar um pouquinho a página, todos aqueles que estavam reunidos foram batizados e ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E houve um acréscimo dos que aceitaram aquela palavra, de aproximadamente 3.000 pessoas. E a primeira coisa que eu me perguntei: como ser essa igreja relevante? O que fazer para sermos essa igreja relevante? Agora tenha certeza, se você ser essa igreja relevante, Pastor Felipe, se prepare para começar a rasgar essas paredes aqui. Já pensou? Quase 3.000 pessoas.
o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E o que eu quero trabalhar com vocês nesta noite são alguns princípios para nós sermos essa igreja relevante. E o primeiro princípio está no capítulo 2, versículo 4, a parte A desse versículo: todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Para sermos essa igreja relevante, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para sermos essa igreja relevante, eu e você precisamos buscar a santificação. E buscar como a santificação, pastor? De uma forma contínua e de uma forma progressiva. Eu sempre comparo, e de uma forma esdrúxula, sermos cheios do Espírito Santo é tanque cheio. Aquilo que nós fizemos ontem ficou para ontem. Leu a Bíblia ontem, parabéns, mas ficou para ontem. Vai ter que ler hoje de novo. Orou incessantemente ontem, parabéns, mas vai ter que orar hoje. Ai, pastor, ontem foi o dia do meu jejum, jejuei, parabéns, mas tem que jejuar hoje também. Santificação é tanque cheio, é busca incessante do Espírito Santo, é busca contínua e progressiva. Para o exemplo ficar mais fácil, é quando nós temos um veículo e a gente chega no posto, enche o tanque. E hoje está tão difícil fazer isso, né, pastor? Do jeito que está o preço, né? Mas é mais ou menos isso. Enche o tanque. E geralmente a maioria faz isso, enche o tanque. E aí vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Aí quando chega naquele sinal amarelo, é o desespero para procurar um posto de gasolina. E às vezes nem dá tempo, o carro morre. Muitos irmãos nossos são assim. Ficam buscando o Senhor, quando está cheio, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Quando vê, está no desespero. E às vezes morre na caminhada. Tanque cheio. É você abasteceu aqui, saiu do carro, viu um próximo posto, encosta, completa. Se você quer ser essa igreja relevante, busque a santificação. E não estamos falando de igreja, estrutura predial. Não, não. Estamos falando de igreja, eu e você, templo do Espírito Santo de Deus. É hora. Chegou a hora, e a hora é agora. Precisamos ter essa busca, essa sede, essa vontade incansável de buscarmos o Senhor, de nos alimentarmos do Senhor. Vida santificada vai nos blindar de muitos males. Vida santificada é o Espírito Santo nos direcionando, nos guiando. Você tem ideia o que é isso? Se quisermos sermos essa igreja relevante, precisamos dar continuidade naquilo que começamos, na busca da santidade. Se nós virarmos um pouquinho a página aqui, capítulo 4, versículo 31, já a parte B vai dizer assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como é que está o teu tanque? Como é que está o teu reservatório? Como é que está o teu santuário? Como é que está o teu cálice? A hora é agora, amados.
Se encha da presença do Senhor. Eu e você, nós somos esse santuário do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos a igreja do Senhor. Uma igreja relevante é uma igreja com vida santificada, com vida no altar, com vida consagrada. Uma igreja santificada é uma igreja forte. Uma igreja santificada é uma igreja guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E se somos guiados, presta bem atenção, se somos guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós não erramos o caminho. Se somos guiados e somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa flecha não erra o alvo. Nós não erramos o alvo, porque quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós cantamos isso aqui, que nós queremos ver o Senhor, nós queremos ter um encontro com o Senhor. Então busque a santificação. Igreja relevante precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não perca tempo, amado, não perca tempo. O tempo chegou, o tempo é agora. Busque, coloque como foco, como meta, coloque como prioridade na tua vida essa busca de santificação. Igreja relevante, vamos voltar lá, o capítulo 2. Além de ser cheia do Espírito Santo, versículo 42 do capítulo 2, igreja relevante, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Sabe qual era essa doutrina? E a gente vai ver um pouquinho, se a gente subir um pouquinho do 2:38, quando Pedro vai dizer assim, ó: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Igreja relevante precisa perseverar nessa doutrina. Igreja relevante precisa perseverar nesses ensinamentos. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu amo a Bíblia, amo. E uma vez, eu compartilhando com um dos meus filhos, e eu falei assim para ele: meu filho, se na Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava, porque essa palavra, ela é infalível. Essa palavra, ela é inerrante. Essa palavra, ela é eterna. Então, para nós sermos essa igreja relevante, nós precisamos perseverar nessa doutrina. Uma igreja relevante não pode parar de evangelizar. E era o que Pedro fazia. Você tem dedicado um tempo para o evangelismo? Você tem compartilhado o que Deus tem feito na tua vida? Você tem compartilhado o que Deus tem feito na tua casa? Você tem compartilhado
os grandes feitos de Deus em você. Se quisermos ser essa igreja relevante, nós precisamos perseverar nessa doutrina. Quando foi a última vez que você evangelizou? Quando foi a última vez que você foi boca do Senhor? Quando foi a última vez que você se dedicou, que você deixou de fazer algo para fazer a vontade do Senhor? Quando foi? Quer ser essa igreja relevante? Então persevera nessa doutrina, persevera nesses ensinamentos, persevera nesses princípios. Se nós virarmos um pouquinho, Atos, Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo 10, 13, vai dizer assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, do capítulo 10 de Romanos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que é que você tem feito do seu tempo? Aonde você está inserido? Na escola, na faculdade, no trabalho. Ah, pastor, porque o senhor não sabe com quem eu lido. É esse que eu gosto, para testar como é que eu estou. A gente não pode perder tempo, amado. Não podemos perder tempo. Os teus vizinhos, você tem dedicado tempo para o evangelismo? Precisamos ter prazer na evangelização. Igreja relevante, ela tem prazer de fazer o ID do Senhor. Igreja do Senhor tem prazer de levar as boas novas de salvação. Precisamos anunciar a palavra de Deus, mas não de qualquer jeito. Atos, vamos dar uma passeada aqui. Atos, capítulo 4, não fecha a tua Bíblia não. Versículo 31, a parte final, que diz o seguinte, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eita, como eu amo a palavra de Deus, como eu amo a palavra de Deus. Então olha lá, se eu quero ser uma igreja relevante, eu tenho que buscar o quê? Primeiramente, santificação, não é isso? Se eu estou buscando santificação, se eu estou cheio do Espírito Santo, aí eu preciso agora o quê? Perseverar nessa doutrina. Preciso o quê? Sair e evangelizar. Mas aí eu estou cheio do Espírito Santo, e eu vou evangelizar como? De qualquer jeito? Não! Com ousadia. É você falar com propriedade aquilo que Deus fez na tua vida. O nosso Deus, nós vamos ver isso em Hebreus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Busque ter a sua experiência com o Senhor. Fale com propriedade aquilo que Deus fez na tua vida. É bom você falar o que Deus fez na vida do teu irmão, mas o melhor é quando você fala o que Deus fez na tua vida, a transformação que Deus fez
na tua casa, nos teus, em você. Igreja relevante, anuncia a palavra do Senhor, anuncia esses ensinamentos com ousadia. Quem está conosco é maior daqueles que estão contra nós. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, porque quando você sai para fazer a vontade dEle, é Ele que vai na tua frente. E eu preciso fazer isso com ousadia. Estou preocupado com a hora, né? Eu perguntei para o pastor Felipe: que horas, pastor? Qual é o meu tempo? Todo o tempo do mundo. Mas não se preocupe não, porque a minha esposa está bem aqui. Quando eu começo a me empolgar, que eu estou passando, ela diz assim: ó, já deu. Porque eu me empolgo, mano. Porque essa palavra, ela é tão profunda. E é uma palavra simples, simples, que cabe a mim e a você executar. Igreja relevante tem vida santificada. Igreja relevante tem vida no altar. Igreja relevante persevera nesses ensinamentos. Está difícil, mas vou perseverar. Não vou desanimar não, vou perseverar. Porque eu sei em quem tenho, que é poderoso. Como eu gosto desse versículo. Eita, como eu gosto. Para fazer o quê? Eita, infinitamente mais. Tem algum matemático aqui? Tem alguém? Algum matemático aqui? Não? Eu sou estatístico, né? Tem um estatístico ali, o Berg, meu amigo. Eita, Berg, infinitamente mais, né? Infinitamente mais. Mas infinitamente o que, pastor? Infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Agora eu gosto dessa parte final. Como é a parte final? Deus é infinitamente. Deus, não é isso? Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o quê? O seu poder. Aí, olha aí, o seu poder que opera em nós. E qual é esse poder, pastor? É santificação, é o Espírito Santo. Igreja relevante, vida santificada, persevera na doutrina dos apóstolos. Continua no 42. Aí vem o terceiro pilar, para eu e você sermos essa igreja relevante. E perseveravam na comunhão. Como é que está a tua comunhão? Comunhão é o ato de comungar e compartilhar. Mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Agora, quando existe comunhão, não existe espaço para desentendimentos e ofensas. Como é que está a tua comunhão com o Senhor? Como é que está a tua comunhão com teu cônjuge, quem é casado? Entenda essa palavra, amado. Se houver comunhão, não vai haver espaço para briga. Se houver comunhão,
não vai haver espaço para divisão. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Igreja relevante, ela busca a comunhão. Como é que está a tua comunhão com os teus pais? Como é que está a comunhão com os teus irmãos? Como é que está a comunhão com o teu patrão? Como é que está a comunhão com o teu pastor? Quando foi a última vez que você convidou o teu pastor para almoçar na tua casa, tomar um café com ele? Isso é sério, amado. O pastor tem dedicado tempo orando pela tua vida, tem se preocupado contigo. Como é que está a tua comunhão com ele? Nós, como seguidores de Jesus Cristo, devemos estarmos libertos de velhos hábitos egoístas, individualistas e de possessividade. Enxergando o nosso próximo não como um conhecido, mas como um irmão. E aqui ele vai dizer: e perseveravam na comunhão e no partir do pão. Igreja relevante busca a unidade no Senhor. A unidade, ela gera a comunhão. Eu aprendi uma coisa na prática. Eu vou te dar uma pérola nessa noite. Aonde há interesse pessoal, a contenda, a briga. Aonde não há o interesse pessoal, não tem espaço para briga. Eu aprendi isso na prática. Todas as pessoas que eu me relaciono primeiramente com um propósito. Aonde é que eu posso ser útil a essa pessoa? E não esperar nada que venha de lá. Isso não vai gerar em mim nenhuma decepção. Como é que estão os teus interesses aqui dentro da casa do Senhor? É um interesse comum com o teu pastor? Com a tua liderança? Ou você tem buscado os teus interesses pessoais? Igreja relevante, só existe um propósito, um interesse, que esse vem do Pai, que manda para o anjo da igreja, e cabe a todos nós seguirmos esse comando. Olha a que ponto chegava essa comunhão. Versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Igreja relevante busca comunhão, se preocupa com o seu irmão, se preocupa com a necessidade do seu irmão, se preocupa com a necessidade da causa da igreja.
não é a minha necessidade, não é a minha causa, não, mas é a nossa causa. Igreja relevante, ela vai num só caminho, meu irmão. Para a gente fechar, quer ser uma igreja relevante? Vida santificada, não esquece, persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, mas também ele vai fechar lá no finalzinho do versículo 42, e também eles perseveravam nas orações. Igreja relevante persevera nas orações. Você sabe qual é a vitória da perseverança? Alguém uma vez me fez essa pergunta: pastor, o senhor sabe qual é a vitória da perseverança? E eu prontamente, com a boca cheia, respondi: é a vitória. Ele falou: não, não é não. Eu aprendi que a vitória da perseverança é não cansar. Você ser uma pessoa perseverante, você não cansa, não cansa. Está sempre em busca, enquanto não chega no alvo, enquanto não chega no destino, enquanto não chega na meta, não cansa, não para, persevera. Por isso que nós precisamos ser perseverantes na busca de santificação, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, mas também nas orações. A oração em comunhão, amado, ela promove o sobrenatural de Deus. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus aí. Eu vou repetir de novo. A oração em comunhão promove o sobrenatural de Deus. E nós vamos ler várias histórias. Pena que o tempo é tão curto, Mas eu queria compartilhar contigo rapidinho Atos 12, só para a gente ter um gostinho de começarmos, se não temos essa comunhão em oração, para nós começarmos a buscarmos isso. Capítulo 12, vai ficar para dever de casa, quando Herodes persegue Pedro e Tiago, E Pedro vai estar preso e com 2 correntes. Além de estar preso com 2 correntes, ainda tinham 2 soldados. E se não bastasse isso, ainda tinha sentinelas na prisão. Aí nós vamos ler o 12:5. Olha lá. E assim Pedro era mantido na prisão. Bora ler junto aí? Dá para ler junto? Vamos lá? Vamos lá juntos. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe o que aconteceu? Por causa dessa atitude aí, enquanto ele estava sofrendo, a igreja estava orando incessantemente. Aí Deus manda quem lá? O anjo, meu amigo. Vai ficar para dever de casa, para você ler essa história fantástica.
essas histórias me inspiram, me animam, para nós sermos essa igreja relevante. A caminhada está difícil, não desanima não. Olha esse exército aí, vamos orar, vamos colocar o nosso joelho no chão, a igreja do Senhor, orando em comunhão, ninguém segura essa obra santa. Nós vamos ter outro caso aqui também, só virando um pouquinho, Atos, capítulo 16, eu acho que é Atos 16, Paulo e Silas, esse aqui, que são açoitados e presos. Como eu gosto de pregar esse texto. Eles estavam presos, com as suas roupas rasgadas, receberam muitos açoites, guardado na prisão com toda a segurança, com os pés prendidos no tronco. Aí, se nós lermos versículo 25, Atos 16, vai aparecer? Não. Versículo 25, por volta da meia-noite, olha lá, vamos ler? Paulo e Silas oravam e cantavam, segura aí, olha aí, meu amigo, não, é demais, meu amigo. De cara preso, receberam muitos açoites, com as roupas rasgadas, guardado com toda a segurança, com os pés presos no tronco, eles estão orando ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Dever de casa, né? Mas você dá uma lida depois. O Senhor sacudiu os alicerces daquela prisão, meu. As correntes se soltaram, meu. As portas se abriram. Tem alguma porta fechada para ti? Tem alguma porta fechada para ti? Vamos orar, vamos fazer essa oração em comunhão. Se soubéssemos o poder da oração em comunhão, nós não parávamos de orar. Se nós soubéssemos que muitas das vezes o nosso sofrimento está em função de eu querer levar sozinho aquilo ali, eu buscava essa comunhão da igreja para orar. O tempo não dá, mas o nosso filho, algum tempo atrás, foi diagnosticado com uma doença sem cura, e que o menino podia morrer a qualquer momento, e um menino jovem, com toda uma vida pela frente. Sabe o que eu fiz? Vamos colocar a igreja para orar, meu amigo. E fui ligando para os pastores, meu amigo, coloca a tua igreja para orar aí, filho Eriquinho, vai colocando. Várias igrejas orando, meu amigo. E a médica bam, a especialista, a melhor, e ela dizia assim, não tem cura. Eu dizia, doutor, eu confio no Deus Todo-Poderoso, mas se não bastasse isso, tem uma igreja orando lá, intercedendo. Sabe o que aconteceu? O desfecho? Qual foi o desfecho? Cadê o meu filho? Está curado. Só que eu falei para ele assim, filho, tem tanta igreja orando aí, que quando Deus te curar, nós vamos ter que ir pelo menos em 10 igrejas, pelo menos em 10, dar o testemunho.
ele já estava até cansado, né? Mas eu não, meu amigo. Esse é o poder da oração em comunhão, meu amigo. É uma igreja relevante. Hoje, esse nosso filho é conhecido em alguns colegas de pastores, sabe como? Cadê o milagre? Cadê o milagre? É esse que é o milagre? É esse que é o milagre. O milagre já chegou na tua casa? Já chegou na tua vida? Não chegou? Vamos orar, igreja, em um só propósito, com um só pensamento. Igreja relevante se importa com o sofrimento do irmão e ora por ele. Às vezes nós estamos com tantas causas, que aí nós estamos fechados só no nosso propósito, e as coisas não acontecem, porque eu estou fechado só no meu propósito. Sai do teu propósito, e vai para o propósito comum. E eu vou te dar uma outra pérola nessa noite, que eu aprendi na prática, quando nós nos debruçamos na obra do Senhor, sem negligenciar as nossas responsabilidades, Ele se encarrega de resolver os nossos problemas. Muita oração, amados, muita comunhão, muita oração, é muito poder. Muita comunhão, muita unidade, muita oração, é muita intimidade. Muita oração, muita comunhão, muita oração, é muita unção. Como é que está a tua unção? Como é que está a tua comunhão? E como é que está a tua oração? Quer ser uma igreja relevante? Quer fazer a diferença aonde você está inserido? Quer ser esse arauto de Cristo? Quer ser esse instrumento nas mãos do Senhor? Então, busque uma vida santificada. Persevera na doutrina desses ensinamentos, na doutrina dos apóstolos. Persevera na comunhão com o Senhor e com o teu próximo, com o teu pastor, com os teus líderes. Persevera na comunhão e persevera também nas orações. Eu amo a palavra de Deus. Você sabe por que essa palavra de perseverar? Porque às vezes as aflições, as dificuldades, os problemas, eles tentam nos abater, eles tentam nos desanimar, eles tentam fazer com que a gente não acredite mais. E o Senhor está dizendo para ti nesta noite: meu filho, minha filha, persevera. Não desiste, porque eu sei o que eu tenho guardado para ti. O que eu tenho guardado para ti é só para ti. Mas é importante que a gente entenda esse texto, para nós fazermos aquilo que cabe a nós fazermos, porque Deus, Ele é especialista em fazer o que cabe a Ele fazer. Deus é fiel. Deus não muda os seus propósitos. Eu já falei, eu acho que eu já falei isso aqui. Aonde eu vou, eu falo isso. E se você escutou, vai escutar de novo. Uma vez eu orando com o Senhor, eu dizia: Senhor,
Porque muitas pessoas te buscam e a gente não vê as coisas acontecerem, a gente não vê as promessas acontecerem. E o Senhor foi claro comigo quando Ele falou assim: meu servo, as promessas estão liberadas, as promessas são para o meu povo. Só que cada promessa, ela é presidida por um princípio. Se você estiver fora do princípio, eu não vou rasgar minha palavra para te abençoar. Então, se eu estiver fora daquele princípio, daquela promessa, não adianta eu me ajoelhar, não adianta eu rasgar o meu coração, porque Deus não vai rasgar a sua palavra. Por isso que é importante nós conhecermos esses ensinamentos. Se eu quero agradar o meu Senhor, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não, é o que Ele deixou para nós seguirmos. Então a palavra para Deus, a palavra de Deus para você nesta noite é: persevera em busca de santidade, persevera nessa doutrina, nesses ensinamentos, persevera na comunhão, ainda que o irmão fraco fez alguma coisa contra você, mas persevera nessa comunhão e persevera na unidade da oração. E grandes coisas, Pastor Felipe, vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa casa. Eu não tenho dúvida. Uma igreja nesse perfil, ela, além de ser saudável, essa vontade de não querer sair, já me empolguei que o meu tempo acho que já foi ali já. Ela vai atrair mais pessoas para o Senhor. Uma igreja nessa condição, além de agradar o Senhor, ela vai crescer em números, ela vai crescer em projetos, ela vai crescer nos seus propósitos, a sua visão vai ampliar. Se tu estás achando que o pastor Felipe já está com uma visão ampliada, você ainda não viu nada, meu amigo, o que Deus tem para essa casa. Mas cabe a você cumprir aquilo que cabe a você fazer. Você quer que a igreja Primeiro Amor seja relevante? Você quer? Então seja relevante. Se você quer que essa igreja seja relevante, então comece por você. Seja essa igreja relevante. Se você aceita esse desafio, eu quero orar por ti. Fica em pé. Se você aceita esse desafio, dizer: pastor Felipe, conta comigo, eu quero ser essa igreja relevante, eu quero ser essa igreja, esse servo, esse filho e filha que vai ser perseverante em meio às dificuldades, mas na busca da comunhão, na busca da santificação, na busca da perseverança desses ensinamentos, mas também na unidade da oração. Como é que está aqui? Você tem vindo para o ministério de intercessão? Você tem vindo nos dias de oração? Oi? Ah, pastor, mas esse horário não dá, eu estou trabalhando. Então te conecta onde tu estás,
Fica nessa intercessão. Fecha os teus olhos. Faz a tua oração. Não faz promessa de tolo, não. Mas te compromete com essa causa tão nobre, que é a causa do reino. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa compreensão. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas promessas, elas já estão à nossa disposição. Muito obrigado, Pai. Esse entendimento que o Senhor nos traz nesta noite, dessa responsabilidade que nós temos como filhos e filhas do Senhor, de sermos essa igreja relevante, de ser essa igreja com um diferencial, de ser essa igreja que leva o teu nome, que te representa onde está. Que seja essa igreja aonde haja cura, aonde haja libertação. Que seja essa igreja aonde os céus venham festejar a salvação de alguém perdido. Paizinho querido, nos incomoda, Pai, diuturnamente, para que possamos ser essa igreja relevante, para que possamos ser esses filhos que o Senhor espera de cada um de nós, de fazermos a nossa parte, de sermos, Pai, perseverantes na busca da santificação. Os dias são maus, mas que nada possa impedir essa busca, Pai, de nós enchermos o nosso cálice, do Senhor encher o nosso cálice, que possamos ser esse templo do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, para que verdadeiramente possamos perseverar nessa doutrina, perseverar nesses ensinamentos. Coloca, Senhor, no nosso coração o prazer pela tua palavra, o prazer, Pai, o amor, o zelo pelos teus ensinamentos. Coloca, Senhor, no nosso coração, Pai, essa determinação, Pai, de querermos aprender cada vez mais os teus ensinamentos, mas acima de tudo, fazermos a aplicabilidade em nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Nos ajuda, Pai, para que possamos ser essas pessoas que vão perseverar na comunhão, mesmo naqueles dias difíceis, mesmo quando houver traição. Nos ajuda, Pai, a sermos essa pessoa que te ama, amando pessoas, que busca a unidade com o Senhor, buscando a unidade com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nos ajuda, Pai, a sermos essa igreja relevante, aonde a perseverança nas orações com o meu irmão, com a igreja do Senhor, seja algo prazeroso, seja algo constante, e com toda certeza os nossos olhos hão de contemplar as tuas maravilhas, os teus milagres, o teu acontecer. Paizinho, nós servimos o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso,
que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, nos dá, Senhor, esse direcionamento vindo do alto. E nessa noite, como ministro do Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, Pai, para que nessa igreja, Pai, seja verdadeiramente, Pai, uma igreja aonde a tua unção, Pai, seja presente, onde o teu amor seja presente, aonde verdadeiramente seja essa igreja relevante. Ouve a oração dos teus filhos, abençoa os teus filhos, diante, Pai, dessas dificuldades, dessas mazelas, desses problemas. Olha com carinho para o teu povo, abre a porta aonde não tem porta e aonde precisa ser aberta, cura aqueles que têm clamado a tua intervenção. Oh Senhor, que esse povo saia daqui com essa certeza que grandes coisas o Senhor, que já tem feito, vai continuar fazendo no meio do teu povo, até que o Senhor venha. Queremos dizer, Pai, o quanto nós te amamos e o quanto nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que você receba essa palavra e que Deus te abençoe.